Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês aí? Vamos começar mais uma manhã de oração aqui na Missão Vide. Hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Glória a Deus por esse tempo que a gente tem em conjunto de oração, com o corpo, entre irmãos. Isso é muito precioso. Muito precioso isso que a gente faz todas as manhãs, tirando esse tempo específico como igreja. A gente se fortalece juntos, a gente fortalece um ao outro, o corpo, para que ele continue crescendo para a glória do Senhor, não é mesmo? Esse é o objetivo principal, que a gente tem esse tempo de relacionamento, de oração, de comunhão, de anunciar o nome do Senhor. E a gente faz isso também através das nossas intercessões, das nossas orações, súplicas. Isso é para a glória dele. Vamos começar essa manhã orando, então? Senhor Deus, nós louvamos o seu nome, nós te agradecemos por essa manhã tão preciosa que nós temos aqui como igreja de oração, Senhor. Esse tempo de intercessão, um tempo de estar junto contigo, como igreja, como corpo do Senhor. Nós te agradecemos pela essa oportunidade. Obrigado, Deus, por cada irmão, irmã que está aqui hoje presente nessa reunião de oração, por todos os dias que a gente passa aqui, Senhor, orando, se dedicando nesse lugar, Senhor. Muitas vezes ainda não conseguindo por conta de outros compromissos, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Eu acredito que o desejo de todos nós é estarmos aqui, Senhor, como esse corpo, como a noiva do Senhor, unidos em oração, para louvar o Senhor, louvar o seu nome, para te glorificar em tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu, que é a internet, Senhor, que é a tecnologia, o Zoom. Muito obrigado por isso. Obrigado porque aqui a gente consegue, mesmo não fisicamente, mas a gente consegue se unir, Deus. Isso é precioso. Nem toda tecnologia criada, Senhor Jesus, é ruim. Nós te agradecemos por isso. Nós oramos para que ela seja feita e continue sendo usada para a glória do Senhor. A gente consegue se reunir aqui com irmãos da nossa cidade local, irmãos de outros lugares, de outras partes do mundo, Senhor, como aqui agora pela manhã. A gente vê o Tiagão lá da Espanha falando com a gente junto. Isso é precioso. Tantos irmãos que participam de diferentes lugares. Depois também no YouTube, Senhor, irmãos e irmãs que podem assistir e participar desse tempo de comunhão. Tudo isso é para a glória do Senhor. Obrigado por essa ferramenta preciosa que o Senhor nos deu e está nos dando sabedoria em como usá-la, Senhor. Nós entregamos isso ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos lidere nesse tempo de oração, de intercessão, que o Senhor continue pastoreando nosso coração. Nós dependemos totalmente do Senhor e reconhecemos isso, a nossa fraqueza, a nossa necessidade. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie, que a nossa dependência esteja firmada no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, elas se renovam a cada manhã. Nós podemos acordar hoje cedo e contemplar os seus feitos, Senhor, numa noite de descanso, numa manhã bonita, com os pássaros cantando, talvez outros em alguma outra realidade, mas nós podemos contemplar os seus feitos com o dom da vida. Isso é graça sua, isso é o seu amor, é a sua bondade que certamente nos seguirão, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor continue nos direcionando aqui nessa manhã. Que tudo seja para a glória do seu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Lorena. Amém. Amém, irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Sim, Então vamos lá. Eu quero pedir primeiramente, eu vou pedir aí pro Laércio já preparar. Nós, essa semana passada agora, e na próxima, a gente marca um período agora no início do ano, que é a volta às aulas. E hoje a gente vai orar nessa temática, né? Então, orar pelas crianças, pelos alunos, as escolas, por esse tempo de volta às aulas, né? Eu sei que tem muitas crianças que gostam do tempo de férias e quando volta às aulas tem a dificuldade, adolescentes também, os jovens, tem aqueles que já ficam doidos para ir para a escola, e às vezes os pais também, né, querem logo que vá, e outros têm a insegurança de mandar.
aqueles que estão indo a primeira vez para a escola. Então, orar por todo esse tempo, para Deus guardar os corações dos pequeninos, orientar os corações dos mais jovens e também dos seus pais. Amém, Laércio? Amém. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo pela oração do Lourenço logo cedo, que é o dom da vida, Senhor. Nós temos esse dom de te agradecer, Senhor, porque a nossa vida está nas tuas mãos e a gente precisa zelar dela mesmo, cuidar, porque o Senhor tem ciúme, o Senhor ama cada um, o Senhor zela, tanto que o Senhor deu o Espírito Santo, Senhor, para habitar em nós, Senhor, e para nos falar, Pai, nos lembrar todos os dias, Deus, do nosso compromisso como filhos do Senhor, a buscar te ouvir e nos alimentar, nos fortalecer, ó Pai, para que a gente venha levar, meu Deus, a partir de dentro das nossas casas, das nossas famílias, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, para ajudar, Senhor, os outros, aqueles que talvez, como o Lourenço disse, não pode estar aqui, mas também, ó Pai, que às vezes tem dificuldade. E nós estamos aqui para isso, Senhor. E aí, nesse propósito, Pai, de orar e sobre esse assunto das crianças, dos jovens, dos pré-adolescentes, voltarem, ó Pai, para a escola. Ontem eu estava vendo uma imagem um videozinho que o Saulinho postou, voltando para a universidade lá, para voltar a dar aula, provavelmente é uma alegria, como ele já disse também, é uma satisfação, porque é o dom, o amor sobre fazer o que ele tem hoje como uma profissão, que é ensinar pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, então eu peço ao Senhor que o Senhor unja as crianças, unja os jovens, os adultos, e para que eles tenham prazer, ó Pai, em voltar para a escola, que eles venham ter prazer, ó Deus, em aprender e desenvolver neles, ó Pai, o que eles precisam para conhecer muita coisa que a escola vai ensinar. A gente sabe, ó Pai, que muita coisa ruim que tem ali, mas ao mesmo tempo também a gente pede, ó Pai, que livra esses irmãozinhos, cada um, Senhor, do mal, tira o mal da vida deles, Pai, mas que todos se sentem, ó Pai, envolvidos ali para aprender e crescer conforme a tua graça permite ali. Eu, eu falo, isso veio como um pedido muito interessante, porque eu sei que quando a gente não estuda, depois isso vai fazer uma falta lá na frente. Eu mesmo vou para 54 anos e eu não tenho vergonha de falar. Eu preciso, agora em março, concluir, no mínimo, o ensino fundamental, por escolhas erradas, por não se esforçar e saber, pai, que se uma escola, se uma formação lá na frente, muita coisa vai dificultar para minha vida, profissionalmente e vai. Mas coloca, pai, sede, vontade, para que todos, ó Deus, aprendam o que precisam lá na escola e que eles, ó Deus, quando lá na frente precisar de estarem concluídos com o fundamental, o médio, um, uma faculdade, isso venha fazer diferença na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Laércio. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. Seguindo ainda nessa área da educação aqui, eu queria pedir a Leila. Eu tinha visto ela aqui, não sei se está ainda. Tá aí, Leila? Acho que ela saiu, né? Talvez teve algum probleminha. Então, eu vou pedir a Kátia. Se você puder orar, Kátia, já fica preparada aí.
Eu quero pedir você que ore pelos profissionais da área da educação, professores, pedagogos, secretários que trabalham em escolas, pessoas diferentes, categorias, né, que trabalham ali, diretores. Orar para que o Senhor continue dando graça a eles nesse período, nesse tempo de ensino. Quão desafiador é um professor sempre estar preparando material didático ali, sempre com cuidado com seus alunos. E a gente sabe que isso também envolve muita cobrança de si mesmo, dos outros, talvez por algum motivo, uma cobrança até além do que a pessoa pode, e isso ocasiona também muitos casos de doença, de ficar ruim, entrar em depressão, ansiedade, coisas assim. Então, eu acredito que é muito importante que nós oremos pelos professores. Todos nós já passamos por fases diferentes da nossa vida, de estudar, de aprender. Então, todos nós já tivemos professores, professoras, diretores, ou temos ainda. E é importante que nós oremos por eles. Você pode orar, minha irmã Kátia? Bom dia, posso Bom orar? dia. Benção. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te render graça, Senhor, nessa manhã, pelo teu grande amor e bondade do Senhor que nos alcançou, Jesus. Comunhão com os meus irmãos, ó Pai, eu quero apresentar, Senhor, esse pedido de oração, Jesus, pelos professores, ó Pai. Senhor, uma profissão tão necessária, Pai, tão desvalorizada, Senhor, no nosso país. Senhor, que o Senhor alcance, Senhor, cada um, Senhor, dos professores, ó Pai, seja, Senhor, das crianças menores, das maiores, das faculdades, ó Pai. Senhor, que o Senhor alcance o coração, a mente, Senhor, fazendo uma transformação de mente mesmo, Pai, que eles possam verdadeiramente, muitos, ó Pai, daqueles que não conhecem o Senhor, te conhecer verdadeiramente, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quantas ideologias, ó Pai, quantas coisas erradas têm entrado no coração desses professores, ó Pai, mas poderoso é o Senhor, Pai, para alcançar, levar salvação, cura e libertação, Senhor, para que eles sejam, Senhor, instrumentos do Senhor, Pai, nas escolas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor guarde a integridade física, emocional, espiritual desses profissionais, ó Pai. E aqui, Senhor, nós clamamos ao Senhor e pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor levante, Senhor, professores, professoras, ó Pai, que temem ao Senhor, Pai, para ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, como o nosso pastor Saulinho, Pai, que está ali na universidade, Senhor, um campo, Senhor, fértil, Pai, mas tão difícil de lidar, Jesus. Que o Senhor levante mais, ó Pai, mais como ele, Senhor, que ama o Senhor, que teme ao Senhor, Pai, um bom profissional que ama a profissão, Pai, e que leva, Senhor, o teu amor, a tua palavra, que é uma testemunha viva do Senhor, Pai, naquele lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos essa profissão, Senhor, tão desvalorizada, Senhor, mas tão necessária, Senhor, para o ser humano, Pai. Que o Senhor levante mais, ó Pai, que o Senhor capacite-os, ó Pai, para que eles possam exercer essa profissão, Senhor, com amor, Jesus, mas com temor do Senhor no coração, Pai, que é o principal, Jesus. Nós te entregamos cada um deles, ó Pai, que nesse dia, nessa manhã, o Senhor os alcance, Senhor, trazendo cura, refrigério, Senhor, na mente, no coração, Pai, restauração, Senhor, para que eles possam, Senhor, cumprir esse ano letivo, Pai. Nós te louvamos por tudo nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, cara. Amém. Obrigado, minha irmã. Amém. Irmãos, eu vou pedir o Tiagão aqui, já prepara aí, Tiagão, para orar. Uma das dificuldades que nós temos no nosso meio da educação, e eu não vou dizer só a brasileira, mas mundial, mas principalmente a brasileira, são as ideologias que permeiam o ensino. As ideologias que são nefastas, né? A gente pode dizer assim. Ela acaba por trazer uma deturpação do que é verdade. Ela mostra o belo, o bom, o ético, aquilo que é justo como ruim, como mal, como feio e o oposto, né? Coloca como bom. Então, essas ideologias, elas permeiam todas as áreas do ensino, não somente do ensino superior, uma universidade, faculdade ou ensino médio, mas todas, até do infantil, das crianças pequenininhas, né? A gente pode perceber muito conteúdo de educação humanista
que tem tomado as escolas hoje, principalmente a educação infantil, onde a criança ela tem a liberdade de ser quem ela não precisa de usar borracha porque ela pode errar e ela não precisa ser corrigida. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar, irmãos, em oração, para que isso mude, que nós tenhamos, né, no mundo, e eu sei que isso não vai acontecer no mundo todo, mas a gente pode fazer a nossa parte. Ter uma educação com uma cosmovisão cristã bíblica, com princípios educacionais, nos valores do reino de Deus. Então, vamos nos juntar em oração por isso, com o Tiagão nos conduzindo. Amém? Amém. Isso não é privilégio do Brasil, não, viu, irmãos? Aqui é bem feio. Eu moro numa cidade de 19 mil habitantes, minhas filhas vão numa escola de 150 alunos e tem dois que era menino e agora são meninas, já veste, já usa banha de menina, transexual, né, vamos dizer assim, transgênero, né? E é difícil. A aula de educação religiosa, a sala da minha filha tem 24, vai só dois. E é uma educação católica ainda, nem protestante. Então, a realidade aí é mundial, meu amigo. Mas oramos sim. Senhor Deus, nosso Pai querido, colocamos diante do Senhor os nossos filhos nessa instituição didática, né, Deus, que é a escola, a pública, a privada, que seja, Deus. E sabemos que começa por nós, como pais, a educação cristã em casa, a educação moral em casa, que as minhas filhas sejam brindadas com a teologia do Senhor, com a ideologia do Senhor, que o Senhor seja o centro, que Jesus seja o centro, a partir da minha vida como pai, em nome de Jesus, que o papel da igreja também, com a vida em primeiro lugar, é de também de ajudar nesse discipulado, mas tudo parte dentro de casa, Deus, no princípio da leitura, no princípio da oração, no princípio da educação, da disciplina, em nome de Jesus, Pai. Eu envio minhas filhas para aquela escola, espero que elas sejam faróis, Senhor, luz do Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço bons profissionais, Pai. Te peço que o Senhor levante professores cristãos ali, Deus, pessoas que lutem por isso, governantes também que lute por aulas de religião, que lute pela prática da família, pela instituição da família ainda, Deus, em amor, Deus, sem briga, a gente não precisa brigar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Levante pessoas, abençoe nós como pais, enquanto estamos ali a buscar o filho, a conversar, que também sejamos luz, que podemos falar dos princípios, de quem somos, do Cristo que vive em nós, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a Espanha, abençoe o Brasil nesse sentido, os outros lugares também, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu acredito que esse ano seja um ano bem de divisor de água em relação a essas coisas, Deus. Acredito que virá perseguição, mas acredito que vamos permanecer, que o Senhor está conosco, Deus. Em nome de Jesus, esteja conosco, com os nossos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça nisso. Sabemos que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, sobre o que caminha certo, sobre o que caminha errado. O Senhor é Deus sobre eles, Deus. Manifesta a tua mão, a tua glória sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, Amém. Tiagão. Bem, Amém. Tiago, Obrigado, meu irmão. Irmãos, eu quero pedir agora o pastor Saulinho, que é um professor universitário e que pode nos auxiliar nessa oração agora, para que a gente ore pela educação no Brasil, nas universidades, mas no geral. Quando a gente faz uma rápida pesquisa para ver o índice de desenvolvimento da educação brasileira, a gente sempre anda num lugar bem baixo, comparado a outras nações. E isso é muito triste. O Brasil, no tamanho que é, na potência que é o Brasil, em toda a sua diversidade cultural, étnica, linguística, religiosa, era para ser uma potência em educação mundial, mas essa não é a realidade do nosso país. Então, eu acredito que a gente pode orar para que isso seja transformado ano após ano, para que a gente possa
continuar orando para que aqueles que têm se formado nas universidades produzam mesmo bons materiais de pesquisa em seus doutorados, seus mestrados, produzam conteúdo que seja digno de ser lido, conteúdo bom, acadêmico, uma coisa que seja digna de apresentar à sociedade, não coisas como a gente vê por aí, como trabalho de conclusão de curso de boate, que é o que a gente pode ver hoje no nosso mundo, infelizmente, aqui na nossa nação. Então, eu quero te pedir, nosso querido pastor Saulo, que você ore por isso, por favor. Amém, amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, Deus, porque como temos insistido aqui e ao mesmo tempo insistido conosco mesmo, Pai, é um lugar tão seguro, é um lugar tão precioso para nós, porque nós podemos trazer para o Senhor aquilo que é de mais complexo, desafiador, as expressões sem resposta que tem nos envolvido, e uma delas é a educação, como nós já estamos orando aqui desde o início. Especificamente, Senhor, eu oro pela universidade no Brasil. Eu te agradeço, Pai, muito, porque o Senhor quis me escolher para estar ali. E o Senhor sabe como eu gosto, Pai, como eu me sinto usado por Ti, aonde o Senhor tem me implantado. Mas sim, Senhor, como o Lorenzo bem trouxe, é uma realidade tão inóspita, Pai, tão distante de virtudes, e cada vez mais essa ausência de virtudes tem atravessado a universidade, Pai. No campo das pesquisas, dos ensinos, dos projetos de extensão, é tanta coisa, Senhor, que poderia exalar virtude e hoje tem assim traduzido morte, tem traduzido a um distanciamento da vida até, Senhor. Senhor, tem misericórdia da universidade, mas eu oro pelos remanescentes que existem remanescentes pelo Brasil. Me lembro agora do professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Tassos Licurgo, Senhor, tudo que ele está vivendo ali, Pai. Eu oro por tantos outros que existem, alguns que já estão sendo altamente perseguidos, outros que ainda conseguem resistir, enfim. Oro pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, Pai. Eu estava lá terça-feira, com esses irmãos preciosos que existem, que fazem a diferença no Brasil, que tem uma produção intelectual tão relevante, Senhor, que amam o Senhor, que temem o Teu santo nome. Obrigado, Pai. Que esses remanescentes não tenham medo, que eles sejam ousados e influenciem, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e me ajude cada dia mais a influenciar, Pai. Me dê visões e perspectivas daquilo que o Senhor quer fazer aqui em Uberlândia, o que o Senhor quer fazer na Unitrio, o que o Senhor quer fazer naquele curso de psicologia, que eu estou aqui para isso, Senhor. O Senhor sabe do meu coração. Obrigado, que é meu campo missionário mais atuante hoje. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor Amém. Saulo. Amém. Obrigado, Saulo. Glória a Deus. Eu quero pedir agora o meu amigo missionário Ivo. Meu irmão tá aí. Se você puder dirigir a próxima oração para nós, você me dá um joia aí. Tô por aqui. Opa! Nós temos falado sobre educação desde o início, e infelizmente, irmãos, a realidade é que tem muitos lugares longínquos que ainda não têm acesso a essa educação, como os ribeirinhos, os indígenas, como os imigrantes. Nós temos imigrantes aqui na nossa cidade, aqui em Uberlândia, que não têm acesso à educação básica, ainda não sabem ler e escrever, ou mesmo não sabem o português, que é a língua oficial, o idioma oficial da nação a qual eles estão vivendo. Temos muito haitianos aqui, a gente teve no início do ano aqui na base uma irmã falando para nós sobre imigrantes, e ela trouxe essa realidade de imigrantes aqui em Uberlândia, nem foi no Brasil como um todo, e como eles necessitam de educação, como eles necessitam de povos, pessoas que possam ensinar o básico do português, uma escrita, o diálogo. E para além dos que estão aqui em Uberlândia, né? Muitos ribeirinhos, pessoas que têm essa dificuldade, não têm acesso, logo não conseguem desenvolver melhor em sua área de trabalho, de vocação, talvez.
E isso é uma dificuldade muito grande. Então, eu quero te pedir, Ivo, se você pode orar para que essa educação chegue a esses povos e que nós, como igreja, nos comprometamos com isso, seja no envio de equipes capacitadas, seja com projetos sociais, com coisas que possam abordar essa educação para esses menos favorecidos. Amém. Amém, Paizinho. A gente quer colocar esse pedido diante do Senhor, sabendo que seus ouvidos estão inclinados para nós, para esse pedido, para esse desejo no nosso coração, de que esse direito, Senhor, pelo menos da nossa nação, seja, Senhor, seja dado, Senhor, a todo cidadão da nossa nação, que ninguém fique de fora, Senhor, de receber, de ser educado, de ser ensinado, de aprender a ler, de saber, Senhor, sobre a cultura, de, de ser desenvolvido, Senhor, intelectualmente. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento do que é para orar somente e do que é para se envolver diretamente, Senhor, com recurso, com tempo. A gente carece tanto, Senhor, de discernimento do que fazer, de como nos envolvermos, Senhor, ativamente. O Senhor nos orienta, Paizinho. A gente agradece porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus relacional, que fala com a gente, que fala de maneira clara. Nós te louvamos porque podemos ouvir a sua voz de maneira clara, ter uma direção objetiva, uma, uma direção clara do que podemos fazer, do que devemos fazer. Então te pedimos, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor, espalhada por toda a terra. Qual é a nossa parte, qual é a nossa porção disso, Senhor? Além de orarmos, Senhor, que é algo poderoso que o Senhor nos deu, nós te louvamos por isso também. Porque podemos orar, Senhor, e colocar nosso coração diante do Senhor. Podemos orar, Senhor, e ouvir nos nossos corações e até mesmo nos nossos ouvidos. Muitas vezes ouvimos de maneira tão clara que dizemos que ouvimos de maneira audível. Nós te louvamos por isso, Senhor, pela tua voz tão clara nos nossos corações. Então te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que haja um grande mover, Senhor, para que não haja nenhuma criança sem educação, que não haja nenhuma criança desassistida, Senhor, de ser ensinada, de ser educada no sentido de aprender, Senhor, de ser desenvolvida, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Senhor, todos da nossa nação, todos os brasileiros, e que isso transborde também nesses que têm sido retirados bruscamente de suas nações, por fome, por guerra. Nós te louvamos porque nós somos uma nação, Senhor, acolhedora. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome pela nação brasileira, que acolhe, Senhor, que é acolhedora, que é amorosa. Nós te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor nos ajude a organizar as coisas, Senhor. Nós cremos, nós sabemos que não é falta de recurso e não de mão e nem de mão de obra. Nós temos tudo, Senhor, só nos falta coragem, nos falta sensibilidade, discernimento. Nos ajuda, Senhor, a sermos relevantes também nessa esfera da sociedade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Amém. Ivo. Irmãos, eu quero fazer uma breve oração pelos enfermos e a gente parte para o nosso tempo de meditação na palavra de Deus. Amém? Deus, nós oramos, Senhor, nesse momento, nessa manhã também, por cada irmão, irmã que está enfermo nesse momento, Senhor, que a gente conhece, que faz parte da missão Vide, ou que é parente, amigo, pessoas próximas, pessoas que estão naquela listinha de oração que sempre passa no grupo. Nós oramos para que, se assim for sua vontade, o Senhor traga cura, Senhor Jesus, para essas pessoas, mas também que o Senhor traga consolo, Deus, traga refrigério para a alma, descanso para a alma, Senhor, nesse processo doloroso de enfermidade. Oramos para que o Senhor seja mesmo para eles como um bálsamo, Deus, como aquele que renova suas forças, em que eles podem confiar.
Oramos para que aqueles que estão enfermos, justo orando por esse processo de educação, que estão enfermos e talvez não tenham conseguido estudar, seja crianças, adolescentes, jovens, ou tenham que ter parado, Senhor. Oramos para que o Senhor os ajude nesse processo. Oramos para que eles possam ter esse alcance, sim, da educação, mesmo nesse tempo de dor, de dificuldade. Nós pedimos que, se assim for sua vontade soberana, que o Senhor traga a cura, Deus. Seja feita a sua vontade na vida desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos passar por um breve período de meditação e eu quero convidar vocês aí a meditarem junto comigo, a abrirem suas Bíblias no Salmos 23. Acredito que o mais conhecido salmo que existe é esse Salmo 23. Vamos fazer uma leitura dele, eu vou ler ele todo, mas eu acredito que hoje a gente só vai falar um pouquinho mais sobre os dois primeiros versículos. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, quando a gente para ler esse Salmo 23, né? Que bálsamo, que, que alegria, né? Que gozo é ler esse Salmo numa sexta-feira pela manhã, uma sexta-feira, final de semana, e a gente poder ler essas afirmações, afirmativas aqui do salmista, que no caso é Davi, está escrevendo isso para nós aqui hoje, né? Nos alcança. E quando Davi ele escreve esse Salmo 23, ele começa com uma afirmativa aqui, né? O Senhor é o meu pastor. Ele traz a afirmativa de que Deus, que é soberano, o criador de todas as coisas e cuidador de todas as coisas, é o Deus soberano. E eu quero falar hoje com os irmãos aqui, de forma bem específica, sobre esse descanso do bom pastor, o descanso que o bom pastor oferece. Porque não é um descanso que eu faço por minha própria força ou eu conquisto pelo meu próprio deleite, mas ele é um descanso que Deus, que é o nosso bom pastor, nos concede. E é muito propício ser numa sexta-feira, final da semana, depois de uma semana de trabalho, para muitos, muito cansaço, às vezes na pressa, na correria, né? Como a gente sempre fala que isso não é algo bom, mas a gente falar sobre esse bálsamo e discorrer um pouquinho sobre esse Senhor que é o bom pastor. E o pastor, ele é uma figura emblemática, né, irmãos? Emblemática e graciosa para nós, porque ele reflete cuidado, ele reflete ensino, correção, ele reflete muitas características, se não todas, daquele que é o nosso Deus, que é o bom pastor. E Davi afirmando isso aqui é muito interessante, porque, como todos nós conhecemos, Davi ele era um pastor. Ele era um pastor de ovelhas. Era alguém que cuidava de um rebanho quando ele foi chamado. E agora já ele traz uma afirmação de que o Senhor é o pastor dele. Então a posição que Davi se vê aqui é como uma ovelhinha sendo cuidada por alguém. Uma ovelhinha num pasto verdejante. Então ele traz essa afirmação agora de que eu, como uma ovelhinha, eu reconheço e eu afirmo isso aqui nesse salmo, de que o Senhor, ele é o meu pastor. Ele é o meu cuidador e ele nada me deixará faltar. Então, irmãos, essa é uma afirmativa de segurança para nós, que nos traz descanso.
Se nós temos o Senhor como nosso pastor, como aquele que pastoreia o nosso coração, que orienta o nosso espírito, a nossa alma, nada nós temos falta. Ainda que nos falte coisas físicas, nada nós teremos falta, porque nós temos Ele, que é tudo. Nós temos esse Senhor como um bom pastor. E é interessante notar que ele, a partir dessas afirmações que Davi traz, por exemplo, no verso 2, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como essa ovelhinha que está caminhando numa jornada, ele me faz repousar nesses pastos verdejantes, que é um lugar de alimento, que é um lugar de descanso, é um lugar de conforto, e não é algo que eu faço com a minha própria força. Ele é muito enfático em deixar para nós aqui claro isso. Ele me faz. Não sou eu que busco esse descanso. Não sou eu que vou tirar minhas férias porque eu estou cansado demais e eu preciso das férias para descansar. Eu preciso da noite para descansar, 8 horas de sono, eu preciso comer bem, me exercitar bem. Tudo isso é válido, irmãos. Eu não estou fazendo uma pregação contrária a coisas que são bons, princípios para nós como cristãos. Tudo isso é válido. Mas o descanso, ele vem mesmo do nosso Senhor, porque ele me faz descansar. E isso é uma segurança tão poderosa que nós podemos ter nas nossas mãos e agarrar isso com tamanha confiança que nos traz descanso, que nos traz consolo, porque ele é esse bom pastor que traz descanso e consolo para o nosso coração, para a nossa alma. Ele me leva a pastos verdejantes, então eu não tenho falta do que comer, eu não tenho falta do que vestir. E é interessante que nós, como humanos, né, como homens, mulheres, a gente desde sempre tem um anseio, desde a queda, na verdade, um anseio por descanso. Todo mundo está procurando descansar. Todo mundo quer repousar, todo mundo quer descansar. E a gente tem essa convicção de que esse descanso é no Senhor. Isso traz consolo e segurança para nossa alma. Eu eu tenho ensinado esse salmo para o Anthony, meu filho mais velho. O Anthony tem 4 anos e eu vou ensinar para ele toda noite aqui. Eu pego e falo, Anthony, vamos repetir com o papai para você decorar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E ele fala assim: o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Ele já logo parte para a parte de descansar. E eu falo, Anthony, falta uma parte. Aí a gente repete de novo. E é interessante isso, né? De forma tão simplória, tão simples, do coração de uma criança. Isso revela como que o nosso coração almeja por esse descanso. E esse descanso, irmãos, que é só o bom pastor que pode conceder, essa segurança que é só nele, é só ele que faz. A gente não pode querer buscar com a força do nosso braço. A gente não pode querer impor um descanso a alguém, ou até a nós mesmos, porque é ele que faz isso. E ele nos deu o sono, ele nos deu o lazer, ele nos deu diversão, humor para que isso aconteça, para que o descanso aconteça. E se ele é meu pastor, eu não tenho falta nem do descanso, nem do repouso, porque eu sei que ele está cuidando de mim, né? Eu sei que na matéria de ser pastor e um bom pastor, ele nunca falhou. E ele nunca falha. E como afirmado para nós pelo nosso próprio Senhor, já lá no Novo Testamento, em João 10, versículo 11, ele diz para nós: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. No nosso caso, ele já deu. Então, não tem por que correr, não tem por que ter pressa. A gente pode só descansar, descansar nesse Senhor que é bom e que é gracioso. Amém, meus irmãos? Essa é a meditação que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês todos sejam edificados no Senhor e tenham um bom final de semana de descanso, uma boa sexta-feira de descanso, na presença do nosso Senhor, que é quem nos concede isso. Deus te abençoe, um bom final de semana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e até a próxima.